A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos ler mais 2 capítulos no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se. Isso vai me ajudar a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar assim mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo, curti-lo, deixar também aí o seu comentário. Tudo isso dá engajamento para o vídeo e assim eu alcanço mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Já aproveite e me siga também no Instagram. São coisas que você faz gratuitamente e me ajuda a alcançar mais pessoas, a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante, esse é um plano anual de leitura da Bíblia. É interessante que você comece no vídeo 1. Para isso, na descrição e aqui nos cards, eu vou deixar o link da playlist completa. Amém? Agora iremos orar e logo após a oração, faremos a nossa leitura de hoje. Vamos lá, feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos mais um dia reunidos na Tua presença para ler a Tua palavra, aprender mais de Ti, aprender da história da igreja, aprender, Senhor, a cada dia a doutrina apostólica. Senhor, que desde já possamos não só aprender, mas guardar, praticar, ver prosperar o nosso caminho. Abençoe e te peço também a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Abençoe a casa, o lar, a família desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha de Pafos, encontraram um judeu por nome Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Ora, aquele homem não queria que o procônsul tivesse contato com Paulo e Barnabé, e por que não? Porque ele enganava o procônsul, com magias e coisas semelhantes. E conhecendo o procônsul Paulo e Barnabé, eles lhe declarariam a verdade e aquele homem perderia o seu ganho. Continue. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor?
para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. Veja que Saulo vai tomar uma atitude drástica aqui contra aquele homem. E você vai ver Paulo fazer isso outras vezes. Paulo não brincava. Da mesma forma que ele foi um duro perseguidor do evangelho, um duro perseguidor dos cristãos, ele vai se tornar um duro defensor. E vai bater de frente mesmo com estas coisas, chegando ao ponto de fazer como ele fez agora, declarar que um homem se tornasse cego. Você vai ver que Paulo, inclusive, vai chegar a alguns momentos diante de homens pervertidos, de homens que negaram a fé, que rejeitaram a palavra, a os entregar nas mãos de Satanás. Ou seja, Paulo, com dureza, vai prezar pelo evangelho. Continue. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que lhes fosse feito o seguinte convite: Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: Caros israelitas e vós gentios, que igualmente temei a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua grande gente durante o tempo em que como estrangeiros caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência deste homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: Quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós, não judeus, que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação, pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos
que o mandasse crucificar. Veja que Paulo, de uma forma sábia, ele vai lá no início da promessa de Deus, passando então por Davi, do qual Jesus é descendente, para chegar em Jesus e trazer o panorama daquela época, para poder evangelizar aquelas pessoas de uma forma direta, mas também de uma forma que eles viessem a compreender aquilo que estava sendo pregado. Paulo ali vai mostrar todo o seu conhecimento e ao mesmo tempo toda a sua sabedoria, e não vai perder tempo em apresentar para aquelas pessoas Jesus como o Salvador. Continue. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada aos nossos antepassados, os quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição foi declarada desta forma: Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto, em outro salmo está explícito: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. A princípio, quem lia o Salmo 2 pensava que Deus estava falando propriamente de Davi. Mas Paulo explica que Davi morreu, foi sepultado e seu corpo sofreu a decomposição. Então, que Deus falava da sua descendência, do Messias que viria da sua descendência, e que isso se cumpriu em Jesus, porque Jesus morreu, foi sepultado, mas como ressuscitou ao 3º dia, o seu corpo não sofreu decomposição. Continue. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade, que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Veja, aqueles que eram zombadores, que não criam, existia sobre eles uma sentença de morte. E Paulo está justamente ademoestando: cuidado para isso não acontecer com vocês. Vocês não zombarem, não escarnecerem, como foi feito em Jerusalém, e não estarem debaixo dessa sentença de morte. Continue. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Veja que enquanto nós, a igreja cristã, nos reunimos sempre aos domingos, os judeus eles se reúnem todos os sábados. É o sabá, é o dia do descanso, o dia de buscar a Deus. Continue. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja
e, de forma desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Ou seja, já que vocês, judeus, não querem receber a palavra da salvação, então nós iremos àqueles que estão dispostos a receber. É como a palavra de Deus diz, que não devem ser dado pérolas a porcos, coisas valiosas àqueles que não reconhecem o seu valor. Continue. Porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Assim, a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. Esses, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Lembra que Jesus disse: se uma cidade não vos receberem, saindo, sacudam o pó daquela cidade, porque haverá sobre ela um rigor ainda maior no dia do juízo. Pois é, Paulo e Barnabé fizeram exatamente o que Jesus ensinou. Continue. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus, que preferiram continuar descrentes, instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças. Ali seguiram pregando o evangelho. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Veja o detalhe. Paulo tinha fé, mas Paulo vai olhar para o homem e vai ver que o homem tinha fé para ser curado. Em muitas ocasiões, uma cura não vai depender apenas da fé de quem ora para que a cura aconteça, mas vai depender também da fé de quem recebe a oração para que a cura aconteça. Isso já aconteceu comigo, de orar por uma mulher que havia sofrido um AVC há muitos anos, há mais de 2 anos, e ela tinha metade do corpo paralisado. Estava numa cadeira de rodas e eu a tomei pela mão, orei por ela e disse: levante e anda.
E ela olhava para um lado, para o outro, com medo de cair da cadeira de roda e não levantou. Resultado, ela não levantou. Mas eu percebi que tinha acontecido algo. O braço dela, que era paralisado, ela tinha um lado esquerdo, a boca torta, o braço paralisado, a perna paralisada, da cintura para cima, ela voltou ao normal, a boca ficou normal e o braço, que tinha quase 2 anos que não mexia, voltou a mexer normalmente. Mas como ela teve medo de cair e ficou olhando para um lado e para o outro, ela não conseguiu ficar de pé. E ali eu percebi esse detalhe, que não dependia só da minha fé, mas dependia também da fé de quem estava recebendo a oração. Pelo menos em alguns casos é assim, e nós podemos ver isso aqui também na palavra do Senhor. Continue. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. Veja, eles estão agora no meio dos gentios. Diferente dos judeus que criam em um só Deus, os gentios criam em vários deuses. E quando viram então Paulo e Barnabé fazer sinais e prodígios, acharam que eles eram deuses, e não, pessoas comuns. Deram a eles até nome de deuses. Mas continue a leitura. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazeis isso? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante a vós, e vos temos anunciado o Evangelho, para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Ou seja, Paulo e Barnabé lembraram do importante: a glória é de Deus, nós somos homens comuns, Deus operou através de nós. Não aceitaram sacrifícios, nem culto, nem oração, nem nada. Infelizmente, nós vemos hoje nos púlpitos homens que aceitam a glória para si, ainda fazem uso disso, ainda ficam, enquanto Paulo e Barnabé estão dizendo: estamos querendo tirar vocês da idolatria, não é para ficar na idolatria. Os homens hoje usam, muitas vezes, de sinais que operam, muitas vezes de sinais até falsos que operam, para trazer para si a glória e ainda para fazer do povo idólatra, porque ficam dando óleo disso, lenço daquilo, tijolo daquilo outro, chave de mais não sei o que, rosa não sei da onde e aí por diante, colocando o povo para colocar a sua fé em objetos, tudo que Deus rejeita e é contra. E Paulo e Silas estão mostrando isso aqui de uma forma também muito clara, além de tudo que a palavra de Deus já diz. Continue. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada um ao seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. É hoje a mesma coisa, a gente no altar procura ensinar as pessoas, mas muitos ainda preferem irem atrás da flor, do lenço, do óleo e de um monte de coisa aí, né? Paciência. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, esse se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Veja que a vida dos apóstolos não era moleza, não era fácil. Hoje, muitos aí se dão o nome de apóstolos, né?
e alguns deles, não todos, aí sim têm uma vida boa e fácil. Mas a vida de um apóstolo de verdade não era fácil. Era dar a vida pela pregação do evangelho. Continue. E havendo pregado as boas novas naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em que haviam crido. Veja que aqui vão começar a nascer as comunidades cristãs, lugares onde eles se reuniam, não apenas nas casas das pessoas, mas ali vão começar a surgir comunidades cristãs e presbíteros, líderes, vão começar a ser colocados para estarem à frente daquelas comunidades. Continue. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Pergue, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali com os discípulos por longo tempo. Amém, amados? Vamos ficando por aqui com a nossa leitura, e você vai ver nos próximos capítulos que vai começar a haver uma questão aqui. Agora que os gentios estão se convertendo, os judeus convertidos vão começar a querer que os gentios convertidos guardassem o judaísmo. Ou seja, é como que eles quisessem que eles se tornassem judeus cristãos e não gentios cristãos. Então vai ter uma grande assembleia para decidir o que da antiga aliança, o que dos ritos judaicos os gentios precisavam também guardar. Isso é muito importante para a nossa fé, que a gente vai entender ali o que o cristão tem que guardar das questões ali mosaicas, tá? Então fique ligadinho aí que no próximo vídeo vão haver questões muito importantes para o seu conhecimento. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e curti-lo também. Me ajude a levar a palavra de Deus a cada dia mais longe. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus.